Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. A nossa conversa de hoje será sobre anjos da guarda. A gente vai refletir um pouco o que significa a palavra anjo, qual é a sua etimologia, se eles influenciam nas nossas decisões e que tipo de subsídio o Espiritismo nos oferece em relação a essa questão. Então, assim, etimologicamente, a palavra anjo significa mensageiro e, por decorrência, mensageiro de Deus. É esse o entendimento que se tem dessa palavra. O que seria, então, um anjo da guarda? Um espírito celeste que se crê velar sobre cada pessoa, afastando-a do mal e inclinando-a para o bem. É esse o entendimento que se tem de anjo da guarda de uma maneira geral. Uma simbologia diz que os atributos conferidos aos anjos da guarda, eles são considerados símbolos de ordem espiritual. Daí a gente vai então olhar qual é o histórico desses espíritos, chamados por alguns de anjo da guarda, por outros de guia espiritual. O ponto de partida é o daimon socrático, né? Porque a Bíblia não faz nenhuma alusão aos anjos da guarda. Até o aparecimento de Gregório, ou o taumaturgo ou fazedor de milagre no século III, o guia e protetor dos cristãos era o Espírito Santo, principalmente depois da experiência de Pentecoste. O cristianismo passou então a adotar essas ideias. Como o cristianismo fazia parte da tradição judaica, preferiu usar o termo anjo ao termo daimon pagão, que afinal assumiria a conotação totalmente sinistra como anjo ou diabo. E na verdade, esse espírito que acompanhava o daimon era um espírito guia, né? E hoje, se você falar em daimon, lembra logo um agente do diabo, não? Ou popularmente chamado fenômeno. Qual é a missão, então, na visão espírita, que é o enfoque que nós queremos dar hoje aqui, desse espírito protetor ou anjo da guarda? Então, para nós, ele é um pai, como um pai é para os seus filhos, quer dizer, ele tem como finalidade conduzir cada um de nós, né, pelo caminho, pelo bom caminho e nos ajudar com os seus conselhos. Essa seria a principal atribuição de um anjo da guarda ou espírito protetor. Há quem prefira o termo guia espiritual, e é um termo um pouco mais adequado, né? Porque ele é um guia. Nós sabemos que a criança o tem com ele até por volta dos 7 anos, justamente porque o espírito ainda está em fase de reencarnação, não está com a reencarnação totalmente completa, em função de seus órgãos físicos não estarem ainda devidamente consolidados, vamos dizer assim. Então ele é ligado ao espírito, a cada um de nós, desde o nascimento até a morte, né? E frequentemente nos segue depois na vida espiritual. Então, quando há o planejamento para a nossa volta aqui na Terra, todos sabemos que nós temos um planejamento de acordo com as nossas necessidades, com a experiência que nós precisamos passar. Esse espírito, ele já está, vamos dizer assim, encarregado desta missão. Ele pode ser o que nós chamamos de consolo da alma, né? Porque é um grande consolo saber que a gente não está só. É claro que se uma pessoa não crê no anjo da guarda, no espírito protetor, mas ele não é um ateu, ele sabe que existe a providência divina. Mas para aqueles que têm essa crença, né? Que essa fé de que tenha um espírito protetor a seu lado, ou um guia espiritual a seu lado, o acompanhando. Então, assim,
é um consolo enorme saber que nós não estamos sós nessa empreitada terrena. Esse espírito, ele acredita em nós, ele acredita que nós somos capazes de vencer esse planejamento que muitas vezes essa volta à Terra são para fazer resgate, são para fazer acertos, são para fazer reparações, ou mesmo provas que nós escolhemos, e então não é uma tarefa fácil voltar à Terra. E saber que nós teremos uma companhia espiritual é um consolo para nós. Quer dizer, nós temos a oportunidade de, nos nossos momentos difíceis, recorrer aos conselhos desse Pai espiritual que está conosco na nossa encarnação terrena, em cada uma das nossas encarnações. Os anjos da guarda são como se fosse aquela confiança que a gente tem no espírito protetor. Esse momento é um momento bastante peculiar para isso, porque todos, de alguma maneira, estamos sofrendo com o momento em que a Terra está vivendo relacionado à pandemia. E saber que a gente tem essa companhia, que a gente pode recorrer, nos traz essa confiança, né? E os bons espíritos estão sempre nos secundando, né? Sempre nos trombeteando aquilo que nós precisamos entender que é o mais correto para nós, né? Então, eles estão sempre... Nós temos o alerta desse espírito sempre na nossa vida. A grande questão é que nós não estamos, muitas vezes, ligados a eles por afinidade, porque ele é sempre um espírito de categoria moral superior a nós. Então, é preciso que a gente também nivele, que a gente melhore a nossa condição moral, né, de desejo, de pensar, de querer, para que a gente possa estar conectados com ele. Então, assim, algumas pessoas nos perguntam às vezes, mas cadê o espírito protetor? Onde ele estava? Bom, ele não é aquele que vai fazer por nós o que nos compete. Ele nos induz, nos ajuda e nos socorre nos momentos difíceis, nos momentos em que a gente precisa mais dessa assistência, a fim de que a gente possa ter condições de quê? De nós mesmos tomarmos as decisões de cada momento, que cada momento exige. Então, os avisos, contudo, eles não vêm como uma ordem, porque o Espírito Superior não dá ordem, né? Não diz faça isso ou faça aquilo, porque se viesse a ordem, muita gente entende isso equivocadamente. Às vezes, o mentor falou tal coisa, disse para eu fazer tal coisa, me direcionou a tal coisa. Às vezes é comum a gente ouvir isso, mas mentor não diz o que é para fazer. Mentor dá conselho, mentor intui as boas resoluções, porque se ele dissesse faça isso, não faça isso, de forma direta, ele estaria limitando o quê? Um atributo do espírito, que é o livre-arbítrio, né? E qual é a influência desse espírito na nossa vida? É bem maior do que a gente pensa, porque na própria obra da Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os espíritos nos influenciam, ele diz assim, de certo modo são eles que nos dirigem. E aí a escolha é nossa, porque há também a influenciação negativa daqueles com quem a gente sintoniza pelos nossos pensamentos, né? Pela nossa incúria, vamos dizer assim, daqueles espíritos que estão em dificuldade conosco em relação aos acertos num passado espiritual, que nós sabemos que sempre foi pior do que nós estamos neste momento, porque a lei é do progresso, por mais que a gente já tenha atingido algum certo nível de evolução, nós sempre teremos compromissos a resgatar. O Haroldo às vezes fala isso, que se a conta viesse todinha de uma vez só, a gente não conseguiria pagar. Então, nossos débitos com a lei divina, não é com as pessoas, é com a lei divina,
são débitos de longos anos, de milhares de anos. E Deus, na sua misericórdia, vai dosando isso, e à medida, como disse Pedro, que o amor vai cobrindo essa multidão através de práticas, porque a lei da natureza, onde nós, seres humanos, estamos inseridos, é uma lei de equilíbrio. Então, às vezes, assim, as pessoas dizem assim, eu sou culpado, eu tenho que pagar. Não é esse o entendimento. O entendimento é que eu preciso restabelecer o equilíbrio, né, que eu deixei pendente para o lado negativo, com outras ações, com ações boas, para que eu possa ter essa quitação. E não esse entendimento de sofrimento, como muitos de nós compreendemos. Então, assim, a influência vem de uma nuvem de testemunhas que a gente fala, que nos acompanham, são os espíritos familiares, são aqueles ligados que estão no nosso lar em busca, às vezes, até de uma oração, são aqueles espíritos sofredores que muitas vezes a espiritualidade nos liga a nós para que, ao a gente ler um evangelho, a gente possa também induzi-lo a quem vai à casa espírita, possa levá-los. Então, nós estamos sempre acompanhados de espíritos, né? Então, mas esses espíritos familiares, que são os nossos antepassados, cujos laços afetivos não se romperam, porque muitas vezes nós temos laços consanguíneos e eles se rompem até mesmo na mesma encarnação, porque foram criados longe, porque não tiveram nenhuma afinidade, porque não entenderam a proposta de estarem juntos. Mas os laços da afeição, que são os verdadeiros laços, eles nunca se rompem. Então, aqueles nossos antepassados de encarnações, de outras encarnações, também são espíritos amigos que estão ali velando por nós. Mas nós temos, como eu já disse, a nuvem de testemunha que nos conduzem também ao mal, que nos induz, né? Então, quem gosta de figurinha diz assim que há aquela figura do bom espírito, do anjo, né? Já que nós estamos falando em anjo da guarda, e a figura daquilo que nós falamos em daimon, que é o que a pessoa entende como demônio, que não existe criado por Deus nem o espírito para ser do mal, mas é como se fosse aquela figura decorativa de nos induzir às boas resoluções e a mais. E como é que a gente vai atender a essas resoluções? É como a gente é ou como a gente está. Às vezes a gente é ainda uma pessoa que tem extremas dificuldades morais ainda para, como diz, melhorar e sintoniza com uma faixa inferior. Mas às vezes a gente nem mas está passando por um momento difícil na vida, né? E esse é um momento que muita gente baixa o padrão vibratório porque tem medo, não é? Porque pensa somente em si. E daí, então, você baixando o padrão vibratório, é claro que a sintonia de vibração com os espíritos vão ser os espíritos mais voltados para o mal, ligados a nós ou não, né, no passado. Porque a gente precisa entender também a questão da influência espiritual, que pode ser uma obsessão, porque nem toda influência é uma obsessão. Você diz assim, mas são aqueles que eu devo. Não, muitas vezes são os espíritos infelizes que deambulam, né, aí pelo planeta e que se conectam a nós naquele momento de fé fraca, né? Naquele momento de desespero, naquele momento de angústia ou de revolta com a situação, e aí acabam nos influenciando para o mal. Então, nós vivemos praticamente no meio dessas duas nuvens de testemunhos de espíritos ligados a nós. Então, os espíritos também, eles têm afeição por certas pessoas. Então, os espíritos superiores têm afeição por quem? Pelas pessoas de bem e que querem progredir. Então, Richard Simonetti sempre falava que tem o ditado, dize-me com quem anda, que eu te direi quem és, né? E no caso da nossa companhia espiritual, ele é o contrário. Dize-me quem és,
que eu te direi com quem andas. Né? Então eu vou estar ligado aos espíritos superiores, eles vão se afinizar mais comigo. Se eu for uma pessoa mais voltada para o bem, isso não significa perfeição, porque não existe aqui na Terra ainda, e quero o meu desejo de progredir. Então, os espíritos superiores investem nesse desejo de progresso moral, né? E os inferiores, como é que eles se ligam? Nos nossos vícios, na nossa rebeldia, na lei divina, né? Então, os bons espíritos se preocupam mais com o lado moral do que com o lado material. E aí tem sempre essa questão também para a gente analisar com relação ao anjo da guarda. Que tipo de petitório? Como é que é os nossos pedidos a eles? O que nós queremos dos nossos guias espirituais? Que eles tirem a nossa dor por milagre, sem que a gente possa fazer algo para amenizá-la ou aceitá-la, que eles nos deem as coisas que são materiais, que a gente acha que são importantes, não que a gente não possa, não necessite do que é material, né? Para sobrevivência, né? Para estar agasalhado, para ter uma vida digna. Mas normalmente a gente quer mais que isso, mais do que a posse do necessário, como está lá na questão do Livro dos Espíritos, que nos fala de que a felicidade é a posse do necessário do ponto de vista material. Do moral é consciência tranquila e fé no futuro. E na fé no futuro, nós podemos verificar a questão dessa companhia espiritual, isto é, eles estão conosco, eles avalizaram a nossa vinda aqui na Terra, eles nos induzem às boas resoluções. Isso vai nos possibilitar que ao voltar para lá, a gente tenha uma situação melhor. Nas crises, os bons espíritos reerguem a nossa coragem. E é isso que o bom espírito faz. Então, hoje nós vivemos, volto a dizer, num momento de crise. Quando nós sintonizamos com os bons espíritos, com esse Pai e com os outros espíritos que nos acompanham para o bem, e aí então eles melhoram a nossa condição de coragem, que é uma coisa que nós todos estamos precisando neste momento. Mas o mal, o que faz? Né? Quando a gente se sintoniza com um mau espírito, né? O desespero. E muitos estão em situação de desespero nesse momento. Por quê? Porque falta o quê? A fé, falta essa certeza dessa companhia espiritual, falta o consolo, né? Então, os anjos da guarda e a possessão, né? Possessão não é tomar o corpo de outro, porque cada corpo está destinado a um único espírito. O que seria possessão? Para a gente também entender essa companhia do mau espírito. É uma influência persistente de um espírito imperfeito que ele exerce sobre nós, dando a impressão de que aquela pessoa está dominada para um ser estranho a ela. Embora possa haver possessão positiva, isto é, geralmente ela é vista no sentido negativo, ou seja, a subjugação do encarnado ao império de um outro espírito. Porque nós estamos falando aqui de anjo da guarda, mas nós estamos falando também em influenciação espiritual, para o bem ou para o mal. Então, às vezes, um comercial na TV que vem sugerindo a ideia do diabo, a ideia do anjo. Então, às vezes, as pessoas estão no meio de um tiroteio e a gente, aquela pessoa diz, não, mas eu pensei em ir por ali. Uma vez eu li um livro em que a criança havia se perdido e todos começaram a procurar. E toda a trajetória da criança induzia que ela tinha ido por um lado. E uma das pessoas, em determinado momento dessa procura dessa criança, resolveu tomar um caminho totalmente diferente, que a criança não iria, pelo menos se pensava que ela não ia por aquele caminho. E essa pessoa encontrou a criança.
E quando, depois que encontrou a criança, que as pessoas perguntaram, como foi que você escolheu esse caminho? Ele disse, eu tive uma intuição. Claro, o orgulho nos faz sempre pensar que é nosso, né? Porque a intuição, ela está mais ligada à nossa capacidade intelectual. A inspiração é que vem de um espírito. A intuição são as bagagens nossa mesmo. Mas aí a pessoa disse, eu tive uma intuição. E aí o espírito que o acompanhava diz assim, a intuição era eu. Quer dizer, era um bom espírito induzindo. E isso acontece muito nas nossas vidas, sem que a gente possa se dar conta dessa influenciação que muitas vezes a gente acredita ser nossa mesmo, né? O anjo da guarda, ele nunca nos acompanha. Ele está sempre ao nosso lado. Agora, como eu falei anteriormente, até os 7 anos a gente está integralmente. Agora, quando a gente fala até os 7 anos, a gente não está dizendo assim, completou, ele vai abandonar. Nós estamos falando de uma fase, que é o término da primeira infância, né? Que assim como a criança precisa de integral atenção dos pais, né? Para dirigir sua vida, o Alírio Cerqueira diz que o papel dos pais até os 7 anos, que essa primeira, ele é de direção, é diretiva essa orientação, essa dos pais. A função dos pais na nossa vida até os 7 anos é diretiva. Então, o espírito protetor, o anjo da guarda, ele até os 7 anos ele está ali nos dirigindo, nos protegendo, nos acompanhando, né? A partir daí, ele, por causa do livre-arbítrio, ele começa então a se afastar para que o espírito comece a tomar as suas próprias resoluções e, por via de consequência, ter o mérito ou o demérito das suas ações. E aí, muitas vezes, parece que ele se afasta de nós. E muitas vezes até diz umas coisas assim meio que seria engraçada, mas também prova um pouco a falta de fé. Eu escutei uma vez, Ismael é o guia espiritual do nosso país, e assim como as pessoas, os espíritos têm seu guia espiritual, as nações têm, e, né, a terra tem, que é Jesus, que é o governador, e Ismael é do país. E uma vez a situação estava tão difícil que uma pessoa chegou perto de mim e disse, acho que Ismael está dormindo. Então, assim, Ismael não dorme, né? Deixa apenas que a gente escolha o que fazer com o nosso país, né? E aparece que esse espírito se afastou de nós, né? E aí nós precisamos verificar se esse afastamento não é por nossa culpa, justamente porque nós estamos em caminho oposto àquilo que ele queria para nós, que foi proposto para nós. E aí, então, ele deixa que a gente escolha o caminho que a gente quer. E nós não estamos sintonizados com ele. Então, muitas vezes, essa ligação é feita pela oração, né? Quando o quinto varro volta à Terra, vai voltar à Terra e se prepara para vir fazer a difícil missão de resgatar o seu filho, no cérebro romance de Emmanuel, e ele diz assim, mas eu estou com medo, porque essa é uma lição muito difícil, eu resgatar o meu filho do caminho em que ele tomou. E aí o seu espírito protetor, né, diz o seguinte assim, tu não estarás sozinho. Disse, mas como eu vou saber que eu não vou estar sozinho? Ele disse, é pela oração que você vai se vincular a nós, você vai ter essa certeza. Então nós se afastamos muitas vezes dos espíritos amigos justamente porque nós desconectamos pela falta de fé ou pelas escolhas equivocadas que a gente faz na nossa vida. E acusamos, né, de forma leviana, muitas vezes, os espíritos amigos que nos ajudam tanto, ou por orgulho, ou por revolta, a gente acusa. E nós, para concluir, existe uma prece, né, ao anjo da guarda que a gente queria
deixar aqui, que diz o seguinte: espíritos esclarecidos e benevolentes. Olha só como começa a prece. São espíritos esclarecidos e são bons também. O que eles são? Mensageiros de Deus, que têm por missão assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho. Sustentai-me nas provas da vida. Dai-me a força de suportá-la sem queixumes. Livrai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum mau espírito que queira induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu os perceba e os confesse a mim mesmo. Então, nessa oração está resumido tudo aquilo que a gente conversou aqui. A questão do orgulho, os maus pensamentos que nós nos conectamos, a falta de fé, né? A ligação pela oração. E aí, então, gente, para concluir, a gente precisa pensar que nós devemos nos tornar humildes aos desígnios do alto, né? Porque a Terra é a escola de redenção de almas.